galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos basicamente 4 grandes temas. Obviamente, dentro deles, temos várias coisas para nós comentarmos. Quero abrir o vídeo de hoje já falando sobre Lula e Bolsonaro, e aí vamos falar de 2022, eleições. Quero também fazer umas comparações e falar da imprensa, né? Que vejam só, a imprensa lida com os fatos ligados a Bolsonaro de forma que eles esquecem para não dar méritos ao governo Bolsonaro, e os fatos sobre o Lula a imprensa meio que esquece, né, que é para não prejudicar o Lula. Já na hora de criar narrativas, eles criam narrativas para tentar derrubar Bolsonaro e criam narrativas para tentar ajudar o Lula. Realmente assim, dois pesos, duas medidas completamente diferentes. Depois disso, vamos falar do agro, vamos falar de fertilizante. E também vamos falar de um assunto que tem total ligação, a questão da gasolina que rolou no dia de ontem. Quero comentar algumas coisas com vocês. Depois vamos falar da terceira via, não só vamos falar do MBL, do Moro. Hoje a gente não vai pegar tanto no pé, prometo. Tem só algumas coisinhas pra gente comentar, né? Que inclusive o instituto, né, a representação ucraniana no Brasil, que o MBL doou o dinheiro, tá pedindo a cassação do Mamãe Falei. Mas hoje a gente tem algumas coisas para falar sobre a tal terceira via, bem interessantes. E por fim, um assunto aí que tem realmente muita coisa pra gente comentar, sempre tentando trazer para a nossa realidade, Brasil, e dessa vez eu acho que realmente tem muita coisa pra gente falar, é a situação lá na Europa. Essas tais sanções merecem bastante atenção, principalmente algumas últimas que aconteceram aí, que envolve a própria União Europeia, sancionando os países da União Europeia, países mais à direita, e algumas movimentações que estão sendo feitas pelas tais das Big Techs, né, as empresas de tecnologia. Mas enfim, já falei demais. Vamos começar aqui, né? Vejam só, temos aqui uma postagem da Secom, só trazendo um dado, um fato, não é uma narrativa nem nada, falando o seguinte, ó: 4,1 milhões de empregos. O saldo positivo de novas vagas desde julho de 2020 reforça a retomada de nossa economia após o grande baque que o mundo todo sofreu com a pandemia. Só informação, é um reforço, acabou. O CAGED de janeiro de 2022 registra saldo de 155.178 postos de trabalho, 3,8% maior do que em relação a janeiro de 2021. Pronto, é um dado físico assim, ó, 155 mil, é um número cravado, tá aqui, ó. Mas temos a imprensa, O Noblar, né, poderia ser vários, mas tinha que ser o Noblar, né? Emprego formal desacelera. E país cria 155 mil vagas com carteira assinada em janeiro. Analistas esperam abertura de postos de trabalho no ano, mas em ritmo menor do que em 2021. Esse final tá tudo bem, né, especialista, mas tem que colocar já um desacelera. A Anitta fala, né, peraí, o despiora virou desacelera? Mas o que sempre tem, né, é o mas, o tal do mas. Agora temos até o apesar. Varejo avançou além do esperado, mas não avançou além do esperado, mas sobre base fraca e com crescimento em poucas categorias, apontam economistas. Nunca tá bom. Apesar do indicador ter superado as previsões de mercado, olha só, pô, o indicador superou as previsões. O número pecou em qualidade e revela fraqueza em categorias-chave. Não tem qualidade, o número não é bonito, não passou perfume. Vendas do comércio voltam a crescer em janeiro, mas o setor ainda não recupera perdas da pandemia. Né? Fica em casa foi pesado, né? E aí, uma narrativa que a imprensa toda meio que tinha concordado, né, de colocar para frente, que muita gente se questionava, era o tal favoritismo do Lula. Vencia em primeiro turno todos os candidatos. Olha o que o Ronaldo Azevedo tem a falar. Bolsonaro é a primeira liderança realmente popular. Eu acho. Eu sou um gênio. Pode ter certeza, companheiro. Eu queria tossir, aí eu esqueci que o microfone que tá captando aqui é o mesmo. Nossa, eu sou um gênio às vezes. Bolsonaro é a primeira liderança realmente popular que fala a linguagem da direita e da extrema-direita. Eu acho isso bom? Não, eu acho isso péssimo, mas isso existe. Então esse negócio assim, não, Lula já ganhou, gente, tranquilo. Não, não ganhou. Sim, Bolsonaro ainda pode vencer a eleição. Quem disse que não? Bolsonaro
Bolsonaro pode vencer a eleição, quem disse que não? Eu não trouxe aqui, mas no dia de ontem, Reinaldo Azevedo escreveu um artigo para a Folha de São Paulo falando que Bolsonaro não só pode ganhar, como ele é um candidato bastante competitivo. Pô, mas o Lula venceu em primeiro turno, né? É o que eles diziam. Aí temos aqui a matéria da Folha de São Paulo, essa eu tive que trazer. Lula alerta sobre clima de já ganhou e defende aliança com ex-adversários do PT. Bolsonaro é um candidato tão fraco, né? Tinha derretido, tinha acabado. Mas um candidato que é tão fraco que, além de apanhar da imprensa todos os dias, para o Lula vencer, ele ainda precisa se unir com quem eles chamavam de golpistas. Ex-presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que é preciso dialogar e fazer alianças com figuras políticas para além do campo da esquerda, inclusive com quem votou a favor do impeachment, que ele chamava de golpista. Abre aspas, teremos que ter muita habilidade de construir as nossas alianças, de conviver com pessoas. Por exemplo, tem gente que diz, pô Lula, mas você conversou com um cara que votou no impeachment. Se eu não for conversar com alguém que votou no impeachment, eu vou deixar de conversar com pelo menos 400 deputados. Como a gente faz? Como a gente constrói? Mas Bolsonaro ia perder no primeiro turno, né? Lula 400%. 400% dos votos. Ia ter mais votos que pessoas. E aí Bolsonaro faz alguns comentários ontem que envolvem, né, as eleições mais de 2018 e vale a pena comentar, porque vem nessa esteira, né, da tal das narrativas. Em 2018, quem lembra dessa foto aqui, né? Que a menina tinha lá umas marcas na barriga lá. Aí a Manuela Dávila falava, domingo em Porto Alegre, uma mulher de 19 anos por usar uma camiseta com a inscrição Ele Não, né? Seria uma oposicionista a Bolsonaro, levou chutes, socos e teve, né, esse símbolo nefasto desenhado, a canivete na pele. O que acontecerá se eles tiverem o poder do Estado nas mãos? Bom, Bolsonaro conseguiu o poder do Estado nas mãos e a gente viu realmente um cara interessado em levar o Brasil para frente. Na época, olha a matéria do Globo. Na verdade, 14 dias depois. Jovem que disse ter sido marcada, né, vai ser indiciada por falsa comunicação de crime. Não falou a verdade. E aí Bolsonaro falou o seguinte, ó, abaixo aqueles que dizem ter sido vítimas de fake news nas eleições. Nenhuma retratação após a falsa onda de ataques em NZ, atribuída covardemente aos meus eleitores no segundo turno. Sempre repudiamos o NZ e o comunismo. Boa noite a todos. O que realmente aconteceu após vencer e chegar ao poder? 6 itens. Queda de todos os crimes com recorde de redução de homicídios em 2019, quase 20%, e mínima histórica em 2021. Recorde de apreensão de drogas e prejuízos ao narcotráfico. Ampliação do direito ao porte de arma para o cidadão de bem. Endurecimento de penas para crimes de violência contra a mulher. Extensão da pena máxima de 30 para 40 anos de prisão. E redução drástica de invasões a propriedades no campo promovidas pelo MST. Teve muito mais coisa, mas ele está mandando aqui algumas que a gente tem certeza que meio que a esquerda, né, é contra. Envolve a questão de violência e segurança pública. Seguimos trabalhando para tornar o Brasil um país mais seguro para os cidadãos. Enquanto isso, vale a pena relembrar, é uma matéria antiga, mas eu vi passando nas redes sociais, as pessoas comentando sobre o tema na verdade, aí eu fui dar um bizu para ver de quando foi que aconteceu. Lula a Bolsonaro. Se o PT voltar ao governo, as pessoas vão devolver essas armas. Nós aprovamos o Estatuto do Desarmamento. Veja a diferença entre eu e o Bolsonaro. O Lula está certo. O Lula está certíssimo. Podem saber, se o PT voltar no governo, a gente vai fazer com que as pessoas devolvam essas armas. Vamos desarmar esse país. Quem tem que ter armas são as Forças Armadas e as polícias militares, disse Lula. Só o Estado pode ter poder de defesa, né? O cidadão de bem, não. Quando o cara estiver lá na sua casa, você levanta a mão e fala assim, ô senhor, dois altos. Quem já brincou de pega-pega, né? 2 altos. Quem brincou de pega-pega na rua, eu vou ligar aqui pra polícia, o senhor espera, não rouba minha casa, não. Tá aí. É muito claro. O Lula deixa claro, veja a diferença, né, do Lula para Bolsonaro. Um que é dar direito para a população se defender, o outro vai tomar. Aí você vê a imprensa, o uso, né, das narrativas. Aceno de Lula ao MTST aponta para uma aproximação inédita. Mas todo mundo sabe que o Boulos é quase um filho do Lula, né? Você vê até o jeito de se vestir, ele tenta
replicar o Lula mais jovem, né? Aquela gola polo, sempre desabotoada, cabelo bagunçado. É o Lula. Não. É porque no passado, assim, o Lula teve apoio do Boulos diretamente, não do MTST. Um absurdo. É um absurdo, né? O Carlos Bolsonaro até fala: as famosas fake news do bem permitidas e estimuladas para enganar o brasileiro. A aproximação inédita seria a carteira de trabalho e o líder do MTST. Seria inacreditável se uma matéria dessa fosse feita em Vênus. É muita cara de pau. E aí, olha isso daqui. Lula indica aliança com Calil em Minas Gerais e descarta garimpo em terra indígena caso eleito. Vamos mudar aqui esse final. Esse final aqui não é isso daqui que se trata. O pessoal está tentando levar tudo para ideologia. Lula descarta a Nossa, é horrível escrever assim, né? Autossuficiência. Vou botar só Pronto, sufici. Vai no logo. Ciência. Autossuficiência brasileira em termos de fertilizante. O Lula não está preocupado com isso. O Lula não tá. Esquece. O importante, a lacrada e a mitada, é avançar com as patas. Lavar os cachorros ali latindo. Aí vejam só. A gente comentou no vídeo ontem, né? Que os artistas, os gloriosos artistas, capitaneados pelo Caetano Veloso, foram para Brasília, se encontraram com o Pacheco, né? Pediram que, pelo amor de Deus, nos ajude, porque a Câmara vai passar o projeto e o Brasil vai ser autossuficiente, o Brasil vai ter força internacional, isso é ruim, temos que ser dependente de outros países, a Amazônia não pode, o homem amazônico, esquece o homem amazônico. Aí, né, o Randolph estava lá por perto, Randolph aí que gerencia, né, um dos caras aí à frente da campanha do Lula. Após ato no Congresso, Randolph articula reunião de artistas com Lula. É reunião do bem, né? Um dos coordenadores da campanha do petista ao Planalto, o senador tenta marcar um encontro entre artistas e Lula para debater o meio ambiente. Eu até entenderia se fosse tipo uma ONG, né? Ou, sei lá, especialistas, ambientalistas. Não, artista. Caetano Veloso, né? Ele sabe botar umas notas difíceis, né? Sei lá. Bota umas pegadas assim difíceis no violão, uns dedilhados diferentes, então ele sabe bastante aí pra falar do meio ambiente. Não vai, né? Não vai. Não vou nem ler o que a Elisa falou. A Elisa trouxe aí mais questionamentos, né? Só incoerências. E aqui, pra gente já começar a avançar pro próximo tema, você vê a imprensa mais uma vez. Eles se utilizam... Na hora de utilizar a narrativa, sempre é para criticar um lado e ajudar o Lula. Miriam Leitão. A Câmara deu um tapa na cara do país ao aprovar urgência do tema que tem que ser debatido. E tá falando lá, né? Não, o Brasil não pode ser autossuficiente em fertilizantes. A Elisa fala, errata. A Câmara deu um tapa na cara dos militantes de algumas ONGs e dos artistas. Se a gente ia falar do tapa na cara, né? O Lira também fez um comentário sobre isso, mas falamos sobre a gasolina. Mas vamos entrar aqui no fertilizante e dentro desse tema a gente também vai falar da gasolina. Olha isso daqui. Situação na Europa eleva preço de importação dos fertilizantes em $100. Mal começou, já subiu $100. Os importadores de fertilizantes que fazem a mistura dos insumos primários para a venda no Brasil já reportaram aumento na ordem de $100 por tonelada. O valor é considerável. Para o presidente institucional da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Cesário Ramalho, o plantio de janeiro a abril está garantido. Os produtores já compraram os fertilizantes necessários e há resíduos dos insumos nas terras. O que preocupa, né, a insegurança para a safra de verão que é plantada em outubro. Devemos estar preocupados, mas não estamos em pânico. Com certeza, por quê? Porque o governo está trabalhando para tentar resolver essa situação. Tereza Cristina vai viajar agora sábado para o Canadá, onde vai ficar até terça-feira. Tem na agenda encontro com exportadores de fertilizantes, visando estreitar as relações comerciais com o Brasil. O Canadá aí, né, é um dos principais pontos de exportação de fertilizante. O Brasil já compra bastante, deve querer comprar mais. Mas o governo não parou por aí. Em meio à crise, o governo Bolsonaro lança Plano Nacional de Fertilizantes. De acordo com a presidência, o PNF será uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes nas próximas décadas e uma importante ferramenta para reduzir a dependência do Brasil em relação aos fertilizantes importados, consequentemente às vulnerabilidades decorrentes. Ao atender crescente demanda por produtos e tecnologias, as medidas estabelecidas pelo Plano Nacional dos Fertilizantes buscam readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação. E olha o final. Com potencial
para tornar o Brasil um protagonista no mercado mundial de fertilizantes. E você vê como é que fecha o final, né? Vulnerabilidades decorrentes. Você sai de sabe, você está ali, né, totalmente dependente, totalmente vulnerável para um exportador. Ainda que essa questão não avance, a PL 191, sabe, que a mineração não consiga extrair potássio, os outros minérios necessários, o governo está pensando em alguma coisa. Não, vamos pensar em outra alternativa. Vamos pensar. E esse aqui é o típico tema, que é o seguinte, ó. Se a Tereza Cristina, ela fizer uma viagem para o Canadá bem sucedida e ela trouxer, né, um acordo sensacional, que basicamente o Brasil não vai ter mais nenhuma dependência de nenhum país europeu, da Rússia nem nada, ninguém vai falar nada. Porque o ser humano, isso aí eu até me incluo no meio, nós, né? Nós temos uma tendência a apenas prestar atenção quando o problema surge. Quando eu fiz o dossiê sobre fertilizantes, cara, ali tinha informação, né? Assim, o que o PT fez na época. E até perguntava no falei, pô, onde é que a gente estava naquele momento, né? Agora, hoje que tá com a crise, a gente bota a mão na cabeça e fala, putz, e agora? Como é que a gente resolve? E não é uma coisa que resolve do dia pra noite. Não é uma coisa, não é aquela pauta, né, que avança, que traz votos e tudo. Não, tira votos, né? Se você der errado. Bolsonaro, sob a Tereza Cristina, estava aí no evento, falou que ela atualmente é uma ministra deputada e a partir de 2023 será uma senadora, ministra deputada, e depois, em 2023 será uma ministra senadora. Tá garantido aí que caso ele seja reeleito, deve ser reeleito, Tereza Cristina seguirá como nossa ministra da Agricultura. E ela ainda, no dia de ontem, fala o seguinte: o Brasil tem trabalhado em uma diplomacia dos insumos para garantir abastecimento de fertilizantes para a nossa nação. Hoje recebi representantes dos países árabes e o presidente da Câmara Árabe, Osmar Shofi, não sei como se fala. A boa notícia é que essas nações podem aumentar a exportação de fertilizantes. O governo segue trabalhando em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Na mesma tomada que a gente pode falar da questão da gasolina. A gente viu o governo, né, reduzindo imposto federal no diesel, reduzindo imposto sobre o gás de cozinha, fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa lá. Mandou vários projetos para o Congresso, pediu que, pelo amor de Deus, os governadores colocassem a mão na cabeça. E no dia de ontem a gente viu, né, uma confusão. Mas antes disso, ainda quero falar isso daqui, que não envolve mais fertilizantes, né? Mas envolve alimento e já envolve gasolina. Aqui é uma transição. Cadeia de proteína animal será impactada e é bastante preocupante para o Brasil. Aqui envolve várias coisas. A Petrobras anunciou na quinta que a partir de amanhã, no caso hoje, terá um aumento nos preços da gasolina, diesel e gás. Em meio a um cenário de crise geopolítica, onde a Ucrânia é a maior produtora de trigo e milho, os países também acabam sendo impactados com a alta das commodities. Além disso, outro setor que sofrerá impactos da alta dos preços é o setor animal. O milho é componente da ração animal. Então você vai ver toda a cadeia da proteína animal sendo impactada por esse conflito. É uma questão bastante preocupante para o Brasil. O aumento nos preços do trigo e milho causa um impacto grande em tudo que depende desses alimentos, inclusive no pão. Aí vai ter, a gente está vendo, vai ter um aumento. Acho que não vai ter como o Brasil ficar de fora dessa. Quem vão colocar a culpa? Em Bolsonaro. Por uma coisa que está acontecendo onde? Na Ucrânia. É papel do governo lidar com os problemas, resolver os conflitos? É. Mas eu tenho certeza que a empresa vai falar que não. A culpa é toda de Bolsonaro. Não tem nada a ver. O mundo não está passando por problemas, é só o Brasil. Aquela narrativa bem porca. Com os consumidores de olho na subida do petróleo, Goulart ressaltou que não importa qual tipo de atividade econômica que você tenha, o preço do petróleo sempre impacta de alguma forma. E sobre isso, tivemos aí o tal aumento da Petrobras, um aumento grande. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, postou o seguinte nas redes sociais: me causou espanto a insensibilidade da Petrobras com os brasileiros, os verdadeiros donos da companhia. O aumento de hoje foi um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer. Quem conhece o Brasil, além dos gabinetes e escritórios, sabe o peso de comprar um botijão de gás ou encher o tanque. Com um cenário global desafiador, até os governos mais ortodoxos estão avaliando como mitigar os impactos da pressão nos custos em todos os mercados. Eu não trouxe aqui a matéria para ter trazido que envolve, por exemplo, Portugal. Portugal está pensando em subsidiar parte, né, para cidadãos, que chega lá um valor por litro, no máximo acho que $20 por abastecimento. Mas está pensando, aqui na Austrália já passou muito de $2 o litro, né, da gasolina. Beleza, vida que segue.
Mas o que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte, ó. Olha esse tema. Olha as coisas que envolvem compliance, que a gente sempre vem falando, que envolve ESG. Veja como tudo se encaixa. O pessoal que trabalha no mercado financeiro, a maior parte deles que a gente vê, né? Os famosos. Quem eles apoiam? Apoiam o Lula. O que é que essas pessoas defendem, né? Esse sistema de regras, sistema de compliance, como o ESG, que visa salvar o planeta e impacta diretamente no preço final dos produtos. Então, assim, eles geram um cenário onde cada vez mais fica desinteressante para empresas, fundos de investimento, por exemplo, investir em combustíveis fósseis. Para que você vai investir no petróleo? Para que você vai investir no gás, no diesel, se você vai tomar tanta pancada, é tanta taxa, sabe, é tanta coisinha, e você não vai entrar, né, no índice do ESG. Quando o Bolsonaro, em 2021, né, ele fez aquela troca na Petrobras, ele falou, cara, não dá, tem que ser uma empresa compromissada com o Brasil. Você vê, por mais que Bolsonaro ele se preocupe, cara, ele não vai ficar intervindo. Ele quer que a empresa, sabe, opere no verde, ainda assim ele lembra que tem a componente social, ainda mais porque é uma estatal. Mas como é que funciona a cabeça do liberal? Não, subiu, o dólar subiu, eu ganhei dinheiro na bolsa, eu ganhei, a B3 está bem, B3 está bem, então eu estou bem. Não importa se o pobre está perdendo, não importa que eles estão ganhando. Então, pô, a turminha aí, né, os grandes players, os grandes banqueiros, que muitas vezes financiam várias coisas aí, estão felizes da vida. Felizes da vida. Felizes da vida. Aí você vê essas regrinhas, né, como elas vão impactando no dia a dia das pessoas. Mas beleza. Sobre esse tema, eu acho assim, mostrar algumas coisas. Aqui, essas 4 notícias, esse compilado que a Elisa fez, acho que desenha, sabe, o cenário. Câmara aprova, vou começar aqui da de baixo. Mudanças no ICMS. Texto vai à sanção. Foi aprovado com 414 votos. Isso daqui foi aprovado com 414 porque, como é que eu posso falar, né? Por causa do Pacheco. A culpa da Câmara aprovar 414 foi por causa do Pacheco. Há quantos meses o projeto está no Congresso? Essa votação aí com urgência, essa boa vontade, é porque chegou na situação agora que está insustentável. O Pacheco ficou sentado em cima dessa pauta por meses. Porque os governadores foram lá, o Pacheco falou, não, os governadores vieram aqui e eu tenho que ter um pouco mais de responsabilidade, não pode ser assim, temos que ver, né, o impacto na arrecadação e tudo mais. E ficou meses. Era uma coisa que a gente podia ter discutido lá atrás. E agora, assim, sei lá, quando subisse, se tivesse tido um muito menor impacto. Adianta? Não. Porque o importante é eleger o Lula. Pacheco tá onde? No PSD de quem? Do Kassab. Que tá onde? Do lado do Lula. Aí você vê, ó. Presidente promete sancionar o quanto antes projeto sobre ICMS. Bolsonaro tá aí, é o mais interessado nisso. Tava tentando há muito tempo. Senado aprova projeto que simplifica ICMS dos combustíveis. O projeto retorna à Câmara. A Câmara pegou, já aprovou na hora. Quanto tempo o Rodrigo Pacheco sentou em cima dessa pauta? Precisou chegar nesse estágio que nós estamos para tomar uma decisão. Mas ainda assim, né? Por mais que o Pacheco agora, né, não ficou com medo dos governadores, a gente fez com a matéria da Globo. Governadores planejam recorrer ao Supremo contra projeto que muda a ICMS dos combustíveis. A proposta foi aprovada nesta quinta-feira pelos senadores e tem potencial de reduzir o preço do diesel em 60 centavos por litro. Ó, não. Vamos no Supremo. Governadores. E se você olhar assim, se você olhar o Brasil como um todo, quais são os governadores de direita? Não, isso aqui é de direita. Não liberal, direita. Liberal não vale. Direita, tem. Não, esse cara aqui é direita. Tem aquele cara assim, né? Sem direita, centro-direita, né? Que, sei lá, que a mão direita dele é canhota. Tipo isso. A Elisa fala, né? O PL 11 de 2020. 2020. Olha de quando era esse PL. Enquanto deputados federais, senadores e o presidente da República tentam recorrer à escalada dos preços dos combustíveis, governadores planejam acionar o Supremo, já que não querem abrir mão, né, de arrecadação em ano eleitoral. A matéria do Globo até deu um zoom aqui, o Demagogia trouxe lá no Twitter. Se não quiser mandar pro seu amigo, fala aqui, ó. Olha aqui os governadores. Aqui os governadores, ó. Imagina se fosse Bolsonaro fazendo isso. Você acha que a manchete ia ser uma manchete meio factual? Mas só está reportando o fato, né? Que os governadores vão no Supremo.
Se fosse Bolsonaro, acho que ia ser assim, ó, absurdo, exclamação. O vagabundo, bandido, criminoso do Bolsonaro tá contra o povo brasileiro mais uma vez. E depois, sei lá, né, no subtítulo falava por quê. Mas como é, né? À esquerda, aí no máximo você reporta o que aconteceu, você não critica. E você lê a matéria disso até o fim, não tem uma única crítica aos governadores. Eles estão em seu direito, né? Não, o povo tem mais que pagar mesmo, se o Globo acha isso. Saíram algumas notas em alguns veículos, só trouxe aqui da Folha de São Paulo, também saiu no Metrópole, também está no Estadão, falando aí que os caminhoneiros já estão analisando aí um possível protesto, possível paralisação. Mas todas as matérias dizem que o governo já está acompanhando isso, já está olhando a situação e, obviamente, o governo está tentando resolver qualquer problema que possa surgir aí nos próximos dias, nas próximas horas. E já fazendo aqui uma pequena migração para o próximo tema, que a gente vai falar da terceira via, mas vamos começar aqui sobre o Moro. Ele tentou aproveitar a situação para lacrar politicamente. E aí é o que eu digo para vocês. Vejam como é que funciona a mentalidade do cara. A disparada do preço do petróleo deixa claro. Precisamos estimular a produção de energias renováveis, com foco em energia eólica, solar, etanol e hidrogênio verde. Com maiores investimentos no setor, podemos criar mais de 40 milhões de empregos até 2050. Aí o Leandro Rujo falou o seguinte, ô amiguinho, foi esse pensamento, é exatamente esse pensamento, o principal motivo da disparada do preço do petróleo nos últimos anos. Olha só. Você estimular a produção, você está falando, a gente vai botar mais dinheiro. A gente está direcionando o dinheiro. Você só pode fazer isso de duas formas. Uma, você vai pegar, né, o dinheiro dos bancos, que aí, se o projeto for bom, o banco vai dar. Mas, normalmente, esse estímulo vem por parte do governo. Então, você quer que o dinheiro do pagador de impostos venha para essas energias, que até 2050, né, pode ser que dê certo. Faz estimativas. Ontem eu falei uma coisa no Twitter, eu repito aqui, ó. Regra para a vida. Toda vez que uma coisa é boa, você não precisa estimular. As pessoas vão aderir. Tudo que é bom, as pessoas vão aderir. Vão aderir. Ninguém precisou estimular as pessoas a terem internet. Ninguém precisou estimular as pessoas a comprarem smartphone. Ninguém precisou estimular as pessoas a falar assim, ó, comprem carro, viu? Teu carro é bom. Não, ninguém precisou. Ninguém precisou. Ninguém precisou estimular as pessoas a terem água potável em casa. Nossa, é sensacional. Segundo ponto. Toda vez que a pessoa te falar que uma coisa é boa e colocar uma meta e falar que isso é importante. Nossa, eu tô com pigarro hoje. Lá na frente, amigo, se esconde a carteira, bota a mão no bolso. Olha a meta, 2050. Aí quando é 2040, não, aí a gente vai continuar investindo porque 2080 as coisas vão melhorar. Não dá, bicho. Não dá. E aí você volta. O que vai acontecer é o seguinte, é que hoje não se investe mais em energia fóssil. Por quê? Porque a turma do Sérgio Moro, quem pensa dessa forma, né? A tal da agenda verde, não deixa. Aí o Texugo ainda fala o seguinte, ó. Eólica, vou investir. Baixos custos, porém pouco eficiente. Depende dos ventos. Solar, cara, pouco eficiente, tem uns problemas que envolvem aí as nuvens e tudo mais. Etanol, totalmente depende da produção agrícola. O hidrogênio, cara, pouco estudado, é relativamente perigosa também. E todas essas energias, assim, quando você olha para o Brasil, principalmente o pessoal está falando bastante de energia solar. Meu Deus do céu. Estudei engenharia elétrica, um pouquinho, né? Me formei no curso, aprendi o mínimo da vida. E às vezes as pessoas não fazem a matemática, as pessoas acham que é o seguinte, não, é só colocar o painel solar em casa que tá tudo resolvido. Como se a sua casa não fosse não, um ponto na rede, né? Uma grande rede. Que se você faz isso assim a nível, sei lá, municipal, um investimento a nível nacional, isso acaba por impactar a rede como um todo, né? Vai mudar as questões de impedância, harmônicos, vai ter que investir em regulador de tensão e tudo mais. É assim, todo mundo traz soluções simples para um problema que é relativamente até simples, né? Mas na verdade essa turma, né? Os liberais, meu Deus do céu, os super técnicos, né? Os burocratas mundiais, né? Tipo Sérgio Moro, querem, porque quer a todo custo, enfiar o ESG, compliance, essas regras mirabolantes, né? Para salvar o planeta goela abaixo da população. Mas enfim, vamos aqui avançar para o nosso próximo tema. Falar da turminha do MBL. O Dom, no dia 9, né? No caso, anteontem,
Logo de madrugada, às 3 horas da madrugada, ele tinha feito esse post, né? Com o Vitório Sorochuk, que é o cara lá que tá na frente, né, da representação central ucraniana brasileira. Tá lá na frente, que recebeu lá os tais de 200 e poucos mil reais da MBL. E ele já falava que iria pedir a cassação do deputado Mamãe Falei. E aí depois saiu lá na Folha de São Paulo, algumas horas depois, né? Mais de 9 horas depois, entidade ucraniana que recebeu 211 mil da MBL defende cassação do Arthur Duval. E você viu isso aqui primeiro. Isso é importante, isso é bem interessante. Você vê hoje em dia, né? Como, às vezes, várias notícias saem primeiro nas redes sociais do que, né, a própria imprensa. As pessoas vão achando algumas coisas. A rede social se torna notícia. Por exemplo, o Lira, ele foi no Twitter, ele fez aquilo ali. Se você dá um Google, Lira fala em tapa na cara da sociedade, tem várias matérias, porque dando repercussão no tweet do Lira. Hoje a gente está no novo sistema, né, de rede social, nessa nova política, que você mistura a rede social com políticos, sabe? Uma interação diferente e que amedronta tanto, né, alguns setores do Brasil. Ainda sobre a MBL, olha essa matéria aqui do Metrópolis. É esse tipo de gente que Sérgio Moro se une, é esse tipo de gente que Nando Moura defende. Coordenador do MBL tem dívidas de 6,3 milhões com a União. Fundador do MBL, Renan Santos, tem 6 milhões em aberto com o governo federal por falta de pagamento de tributos federais. Outros 277 mil reais da dívida são de multas trabalhistas. Coitado dos funcionários, né? E ainda há 10 mil por outros débitos. Os dados constam na dívida ativa da União mantida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Arthur Duval, colega de MBL, e da controversa viagem à Ucrânia, deve 126 mil à União em multas eleitorais. Parabéns, Arthur. O movimento, por seu turno, tem 80 mil em dívidas no MBL, 78 mil em multas eleitorais e outros 2 mil em tributos federais. Só gente bonita, só mestre do capitalismo. E essa turma aí parece que está atrapalhando a campanha do Moro. O antagonista dessa notinha, né? O otimismo na campanha de Moro. Para assessores, os 3 pontos de queda estão na margem de erro da pesquisa. Não, Moro caiu, mas aqui exatamente pegou ali na parte de baixo da pesquisa. Mas Moro está subindo que ninguém para ele. Acho que o antagonista soltou para tentar ajudar o Moro. Mas o pensamento deles, pelo menos do Mário Sabino, é um pouquinho diferente. A Elisa fez realmente esse sacrifício, se deu o trabalho de ouvir. Obrigado, Elisa, por fazer isso. Eu não ia perder meu tempo de jeito nenhum. E ela fez esse pequeno recorte aqui, ó. Escuta isso daqui. O que você acha que aconteceu para esse recuo do Sérgio Moro na pesquisa? Bom, Cláudio, para começar, há os mesmos problemas de sempre, né? Falta de estrutura, má comunicação. É curioso porque essa pesquisa foi feita depois do comercial, né? Da inserção do Podemos, que apresenta o Sérgio Moro. Então, ou a apresentação foi mal feita ou os eleitores não gostaram do que viram. Uma das coisas. Então, isso é um quadro que já vinha, que já existia, que impedia o Moro. O que impedia o Moro de avançar, agora está fazendo com que o Moro retroceda, né? Agora, essa pesquisa aí, Cláudio, pega já o efeito do Mamãe Falei Merda ou não? Não. A margem de erro é de 2? Margem de erro deixa eu confirmar, margem de erro de 2,2%. Se é 2,2%, isso quer dizer que o Moro pode estar com 5%, né? Assim que eu vou... Deixa eu corrigir aqui. Pegou sim, ela estava registrada no dia 3, então. mas ela veio até o dia 8 agora. Então, e foi fechado dia 8. Tá? Então, para mim, faz mais sentido ainda. Quer dizer, eu acho que o efeito do tal do Mamãe Falei, né, na candidatura do Moro, foi dramático, foi tectônico, né? Porque é um sujeito do MBL, né? Movimento que o Moro, numa declaração, digamos assim, quase pouco adequada, né? Disse que poderia substituir partido político. Então, ao fazer isso, ele não só desagradou, os partidos políticos já não gostam muito dele, mas também se colocou demasiadamente a esse movimento do Brasil Livre. E aí, quando tem um expoente desse movimento, aliás, 2, ele e o Renan, né? Ultrapassando determinados limites de uma maneira, para dizer o mínimo, asquerosa, né? Porque aquele áudio é asqueroso. E depois a reação do Renan num programa, se eu não me engano, do MBL também, teve lá um chilique, né? Isso tudo contribui para o Bruno Moro. Embora ele tenha se desfiliado ao Podemos, embora ele tenha desistido da candidatura ao governo de São Paulo, como eu falei, pouco antes, o Moro se grudou a ele, além de todos os problemas que já existiam, agora também tem mais esse, né? Que grudou. E vamos lembrar, Cláudio, talvez o efeito salário, né? Que fizeram toda aquela onda em torno do
salário que ele recebeu na consultoria americana, também acabou contaminando muito e pode ter ainda um efeito residual, né, nessa percepção do eleitor em relação ao Sérgio Moro. Tá tudo contra ele, né? Tudo contra ele, até os próprios aliados. Aí, presta atenção no seguinte, falando aí que Moro desgastou. A gente olhando o Paraná Pesquisas, só o Paraná. A gente vem vendo, nas últimas pesquisas, Bolsonaro crescendo. Moro tava, né, assim, deu uma subidinha, caiu. E Lula também tá caindo. Bolsonaro tá conseguindo eleitores de algum lugar. Ou tá conseguindo eleitor do Lula, ou tá trazendo os eleitores do Moro. Eu acho muito mais provável, às vezes, trazer os eleitores do Moro. Muita gente, às vezes, fala, por que falar do Moro? O Moro não tem voto, não tem nada. O Moro tem voto. Ele não tem voto para se eleger. Tem, talvez, sim, muito, mas muito, 10%. Mas, com muita sorte, Moro bate aí 10% no primeiro turno, mas muita sorte mesmo. Só que 10%, quando você olha a nível nacional, meu amigo, elege muito deputado. Elege muito senador. Muito não, né? Senadores vão ser 27. Deve eleger uns 2, 3. Se muito, né? Mas elege deputado. Vocês vão deixar aí eleger os deputados da linha do Moro. Vocês vão deixar eleger deputados tipo Mamãe Falei. Isso é o retrato do que o Moro defende. O Moro não rompeu com o MBL. E aí você vê por que o Moro, né, tá perdendo o voto. Isso, o voto tá indo pra direita. Por quê? Porque, cara, as pessoas estão batendo na tecla. Salários, lá na questão do Álvares e Marçal. A gente, né, deu um apertinho no Moro na Álvares e Marçal. E a questão do Mamãe Falei não precisa nem falar. E olha essa matéria que saiu ontem no Estadão. Ontem não, desculpa, saiu na madrugada de hoje, às 5 horas da manhã. Áudios de Arthur Duval dão palco a bolsonaristas para deitar e rolar nas redes. Opa, peraí. Os áudios do Arthur, eles estão no palco para os bolsonaristas? E a esquerda? Ah, só a direita que tá preocupada, né, com as mulheres. É a direita que tá preocupada com as mulheres. Já ganhamos na manchete. Acostumado a mobilizar debates e até ditar tendências políticas com sua forte presença nas redes, o MBL terá de catar os cascos... os cacos, no caso não, os cacos de uma derrota significativa em um de seus terrenos prioritários de disputa, as redes sociais. De acordo com o levantamento da Ponto Map para a coluna, os áudios com comentários machistas do Mamãe Falei sobre refugiadas ucranianas viraram uma munição que acabou sendo bem aproveitada por adversários, sobretudo pela direita bolsonarista no Twitter e Facebook. Perfis dessa bolha de apoiadores do governo Bolsonaro tomaram a frente nas críticas ao deputado estadual e representam 51% dos debates sobre os áudios. Quem mais está interessado em justiça, né, ao respeito às mulheres, é a direita. Olha a hipocrisia da esquerda. Olha a hipocrisia da esquerda. Vários perfis com milhões e milhões e milhões de seguidores. Aí estão lá vocês, né? Um monte de tia do Zap maluca. Paralelamente ao barulho causado pela polêmica, Bolsonaro viu menções positivas a seu nome passarem de 43% para 59%. A imprensa não tinha como criticar. A imprensa não tinha o que fazer com Bolsonaro. O Brasil estava querendo acompanhar o caso do Mamãe Falei. Para Ponto Map, parte do aumento se explica pela diminuição da vantagem em relação a Lula nas últimas pesquisas. O presidente do PSOL... aqui já é outra coisa, né? Aqui é um adendo. Fechamos aqui essa parte. Essa coluna do Estadão foi interessante, porque eles fazem a coluna, né? Eles falam da coisa importante no início e depois eles vão dando algumas notinhas. 3 linhas, 4 linhas sobre temas diversos. Aí eles falaram o seguinte, olha, palavras do Estadão. Depois não vai falar que é teoria da conspiração. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, está entre os convidados do presidente chileno Gabriel Boric, que toma posse hoje. O cara da extrema esquerda, né? Será o único dirigente partidário brasileiro na cerimônia. Aí eles complementam. Boric também chamou líderes do Podemos na Espanha, partido da extrema esquerda, ligado ao Foro de São Paulo, que o Lula estava lá, no Evo Peru e DSE Estados Unidos. Para o PSOL, o encontro dá as caras à chamada nova esquerda, após período de forte influência do Foro de São Paulo. Uai, e eu que achava que o Foro de São Paulo, né, era de mentirinha, parece que é de verdade, né? Vai vendo. E aí, falando aqui sobre a terceira via, olha isso daqui. Isso aqui é interessante. Isso daqui é bem interessante.
Começar aqui por baixo, que é do mesmo assunto que a gente tá falando, pra gente fazer a migração pro Dória. Sérgio Moro caiu na pesquisa. Pudera foi brutalmente e seguidamente, por 2 meses, atacado por ambos os extremos. Acho que a direita trouxe umas verdades sobre Sérgio Moro. E pouco se defendeu, mas continua liderando o caminho do meio, onde mora a virtude. Quando voltar a crescer, não para mais. Não para mais. Mas você vê, né? Ele faz questão de falar liderando o caminho do meio. Aí o Chico Graziano ontem, ele compartilhou esse perfil, sou o Sérgio Moro. E o Chico Graziano está falando o seguinte, ó. Paraná Pesquisas indica que haverá somente um caminho viável da terceira via. Isso mesmo, o Moro perdendo pontos. Ele se chama Sérgio Moro. É dele a menor rejeição. Aí ele já procura alguma coisa para usar de tábua de salvação. E depois ele fala, ó, Dória é o mais rejeitado e deveria desistir logo. Ele mirou no Dória, falou isso aqui, ó. Pá, bateu no Dória. Aí vem esse perfil e diz, desiste, Dória. Aí o Chico Graziano vai lá e retuita. Então você vê que o cara que tá cotado para ser o ministro, o super-ministro da Agricultura e Meio Ambiente do Sérgio Moro, tá fazendo uma pressão nas redes sociais pela desistência do Dória. O Chico Graziano é um cara do PSDB, né? Beleza. Aí hoje, olha qual é a capa da Cruzoé. O vídeo da discórdia. Aí tá falando do vídeo do Dória. Batendo no Dória, né? Cruzoé tá batendo no Dória. E esse vídeo, a novidade sobre esse vídeo, quem deu a notícia? Só a Cruzoé. Exclusivo. Foi a turma do Moro que soube em primeira mão lá da questão da Polícia Federal e do Dória. Pergunta. Sérgio Moro, ele tinha, como é que eu posso falar, né? Um bom relacionamento com a Polícia Federal? Ele tinha? Interrogação. Segunda pergunta, ele ainda tem? Interrogação. Você vê, né? Pô, conseguir exclusividade, só um desgaste assim com o Dória, sabe? Bem direcionado. Tá bom. E ontem, a Transparência Internacional, a ONG aí, conhecida por apoiar o Lava Jatismo, né? Muito próxima do Deltinha, trocas de mensagens, a Vaza Jato mostrou muita coisa. Enviou um relatório para o CDE falando que o Brasil, né, retrocedeu no combate à corrupção. Junta aí, né? Parece que, não sei, parece que tem alguma coisa acontecendo. Só vou falar isso. Vamos falar aqui um pouco sobre o Dória. Dória é aconselhado a pisar no freio e evitar dar opinião sobre tudo. Dória acha que ele é o presidente do Brasil, né? Bolsonaro ele tem que comentar, né, sobre muita coisa pelo Brasil. E todo dia tem alguma coisa para comentar. Agora o Dória, governador de São Paulo, que é da solução a nível nacional, só faz apanhar. Só faz apanhar. A mesma coisa para alguns deputados também que eu vejo nas redes sociais. Cara, você não é o presidente da República, você não é Bolsonaro. Você não precisa comentar sobre tudo, filho de Deus. Você é um deputado, sei lá, do Rio de Janeiro. Você não precisa estar comentando o que está acontecendo, sei lá, em Santa Catarina. Relaxa, sabe? Trabalha aí no Congresso, tenta aprovar um projeto de lei, faz uma articulação. Não gera desgaste, não. Às vezes fazer um voto de silêncio pode ajudar. Aí diz, ó, o Dória, né, ele tem que parar de dar opinião praticamente de tudo e qualquer assunto que envolva a arena pública. O Dória quer lacrar com tudo. Deu errado. O diagnóstico foi de que a imagem do governador estava desgastada por excesso de aparição em temas que não eram relevantes no cotidiano das pessoas. A ordem agora é pisar no freio. Já tá parado, né? Vai pisar no freio, vai dar ré. E aí ontem, a esquerda tava desesperada com o padre. Tem um padre aí que apareceu nas últimas horas. Virou matéria na Folha de São Paulo. Manja aí vocês o que o padre andou falando. Todos esses vídeos vou estar mandando lá no Telegram, né? Olha isso aqui. Ódio, ama o seu povo, o governador de São Paulo? Quando que ele defendeu vocês? Quando na pior crise que nós precisávamos de polícia, não tinha, porque só na frente da casa dele tinha 127 viaturas cuidando dele. É amor ao povo isso? Aquelas pessoas que foram arrastadas na praça, mulher surrada. Ah, mas foi a polícia. Não foi a polícia, foi ordem. A polícia teve que cumprir, embora tá bom, né? Tem lá, sua culpa. Mas foi mandado, tinha que fazer isso. Por que fechou um monte de empresa? Por que muita gente está aí até hoje que não vai se recuperar mais na vida? Perdeu tudo, né? O sonho de investir alguma coisa grande desmoronou por causa do desinfeliz. Agora ele quer ser presidente nosso. E vocês vão votar?
né? O Laranjal vai fazer campanha, e daqui a pouco tá todo mundo batendo nas costas de vocês aí, vê? O maior ladrão que o mundo já viu, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Coitada da família dele, dos pais, da mãe, tem vergonha disso. Bom, onde você pesquisar no mundo é um pior. Ah, mas é a corja toda. Mas se ele é o chefe, tá bom. Ele. Agora, sabe quanto que nós pagamos para dizer que ele é bonzinho? Roubou, provou, tem documentação, tem uma série de coisas, devolveu, passou por 3 instantes. Agora então, não, ele é limpinho, inocente. Tem gente que tem a coragem de usar uma camiseta e dizer Lula é inocente. Sabe quanto que vocês pagaram? Sabe quanto que nós pagamos? Eu não vou falar porque o pessoal acostumou com dinheiro, não sabe mais o que é. Mas dá para comprar Laranjal Paulista, dá para comprar Cidade de Conchas, Pereiras, talvez mais alguma cidade aí. Isso virou matéria na Folha de São Paulo. Ele também fala do processo eleitoral, né? Das urnas. Vocês acham que a imprensa tá falando bem ou tá falando mal desse padre? Esse padre que está criticando o Dória e o Lula. Você veio por essa postagem aqui desse cara chamado Eduardo. Isso é padre? Aí marca a CNBB, é um grupo ligado à Igreja Católica mais de esquerda. Aí marca o Papa, a Arquidiocese de São Paulo, e depois ele marca o Supremo, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, Dória, o Lula, o Ministério Público de São Paulo e o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí você que fala que o Eduardo, né, tá fazendo qualquer tipo de perseguição contra esse padre. Não, ele tá fazendo justiça. Esse padre não tem o direito de falar o que ele falou. Não tem o direito. Não sei se ele não pode falar do Dória, mas não pode falar do Lula. Não sei se ele pode falar do Dória e do Lula, mas não pode falar das urnas. Não sei se ele, sei lá, pode falar das urnas, mas não pode falar do Lula, mas do Dória ele... Eu não sei. Não sei. Sei que ele macola todo mundo. É, viu? Se fosse o padre Fábio de Mello passando um pano pro Lula, você vê que ele tem um padre aí, né? Não vou falar o nome dele, um padre de esquerda. Direto tá na imprensa. Não é o Fábio de Mello, não. É um carequinha, mais coroa. Nossa, aí a imprensa bota o cara lá em cima. Fala do Lula, elogia. Nossa! O cara não fala, nem tocou no nome do Bolsonaro, mas criticou o Lula. Não. Vai prender o padre. Vai prender o padre daqui a um pouco. E aí, como ele falou, né, que o Dória fechou tudo, quero falar só umas coisinhas rápidas sobre pandemia. Essa senhora aqui, né, verificadinha, acho que até jornalista. É tanto comércio fechado. Lojinhas de roupa, biroscas, cafés. São tantas placas de vende-se e aluga-se. As pessoas estão cinzas, tristes. Postou isso dia 9. Aí o Felipe Trielli fala, né? Nossa, quem poderia imaginar, né, minha jovem? Os lockdowns, os gourmets, né, estão chocados agora. Os lockdowners, né? Os pandeminhos. É muita ciência. Ciência, muita ciência. Aí essa senhora, no dia de ontem, ela apagou pelo menos alguns tweets. Acho que uns 3 tweets ela apagou. Desses 3 aqui, pelo menos 2 eu vi que ela apagou. A senhora Rita, no dia 3 de abril de 2021, com todo respeito, Rita, eu só quero ler o que você escreveu. São 3 semanas para reverter a pandemia no Brasil. Assinei a carta, abriu pela vida, pedindo ao presidente, governadores e prefeitos o lockdown de 21 dias. 26 de março de 2020. Para quem ainda tem dúvidas de que o isolamento é necessário, não seja essa pessoa, fique em casa. E usa um palavrão. E a senhora Rita, no dia 10 de junho, olá pessoas que lotaram o comércio de Campinas ontem. Não tem UTI do SUS para vocês, viu? Mas como é que tá dia 9? Nossa, meu Deus! Nossa, quantas placas de vende! É por isso que você apagou esses posts, né? Porque pega mal. Mas, Rita, o print é eterno. As pessoas sempre falam isso, né? Pega mal. Pega muito mal. Muito mal. Falando sobre questões ligadas à pandemia, desembargador suspende tramitação de projeto que proíbe passaporte no Paraná. Não, tô dizendo aqui o projeto. Não, suspendi. Mas o Ministério Público, o projeto legislativo, não, suspendi. Mas você pode suspender. Tome a decisão. E se você falar, né? Controlar o Ministério Público, PEC 5, eita, PEC da vingança. Não, vão acabar o combate à corrupção. O Ministério Público do Brasil é tipo a Petrobras, né? Não liga muito pro povo brasileiro. Mas beleza. Notícia positiva, pra gente migrar de tema agora. Ibanez libera máscara em locais fechados no Distrito Federal. Falamos, pessoal. O mundo tá reabrindo. Não tem como o Brasil ficar de fora. Uma hora vai ter que chegar ao Brasil. Uma hora a gente vai ter que falar, pronto, estamos voltando para a normalidade.
E aí, vamos aqui pro nosso último tema. Falando sempre do aspecto brasileiro. Ontem Bolsonaro estava em vídeo, foi receber aí, né, as pessoas que chegaram, as pessoas que tiveram que fugir da Ucrânia. E sobre o tema, olha isso daqui. A Austrália notificou lá os comunas depois que autoridades de Pequim foram condenadas por ecoar a teoria da conspiração e ampliar propaganda e mentiras lá dos russos. Você vê, né? Olha quem tá se juntando. Olha quem tá com quem. Venezuela pode ser um substituto para o petróleo russo, mas críticos temem ajudar outro homem forte. Peraí. Os Estados Unidos tinham colocado sanções na Venezuela. Aí agora eles vão aplicar sanções no Putin e tirar do Maduro, como se resolvesse alguma coisa? Você vê, ó, a pergunta do Globo. Venezuela, aliado russo, surgiu como substituto. Autoridades americanas estão procurando aliviar as sanções para permitir que o petróleo venezuelano volte aos mercados globais. O aliado russo. Mas tais esforços enfrentam uma série de obstáculos. Alguns membros do Congresso têm criticado fortemente qualquer esforço para relatar os laços com a Venezuela, dizendo que os esforços para isolar o presidente Putin da Rússia não devem impulsionar outros líderes autoritários. E essa questão, eu fiz questão de dar só um Googlezinho para mostrar para vocês o histórico, para vocês verem alguns... Aqui, ó, só isso aqui, ó. Problemas práticos. Além das questões políticas de retomar o comércio do petróleo com a Venezuela para enfrentar o que os Estados Unidos veem como um desafio mais imediato na Rússia, também existem problemas práticos para aumentar a produção. Os campos de petróleo venezuelanos há muito sofrem com a má administração, e alguns analistas do setor dizem que pode demorar para aumentar a oferta. Inclusive até o próprio Credit Suisse reclama disso. E aí tem deputado até do Partido Democrata criticando. E é que eu falei, fui tentar entender essa questão. As sanções da Venezuela, elas vêm desde 2014. Não era um governo de direita, não era um governo Trump. Já era Obama. Já era Partido Democrata. Já em mais de 2015, Obama assinou a executiva declarando o país sul-americano como uma ameaça inusual para a segurança interna dos Estados Unidos. De lá para cá, as sanções passaram a ser aplicadas também para outros países. Já somos 152. 62 pela Casa Branca, 9 pela União Europeia, 5 do Canadá e 2 do Reino Unido. Aí agora vai voltar. Mas isso aqui não era um problema, mas deixou de acontecer. A própria esquerda... Olha, assim, a esquerda ela não tem lógica nas suas ações. A esquerda, ela tomou essa decisão e agora ela vai voltar atrás porque tem um mal maior. Eu não entendo. Não entendo mesmo, não entendo. Não seria melhor, por exemplo, liberar lá a questão lá no Texas? O pessoal no Texas poder produzir mais? O governador do Texas não falou sobre isso. Não, aqui a gente tem capacidade de produzir mais petróleo, gás, etc. E você vê, né, ao nosso redor. Olha isso daqui, que afeta a vida dos brasileiros também, né? Visa, Mastercard se preparam para aumentar as taxas de cartão de crédito. Após Visa e Mastercard, a Amex também cancela a operação na Rússia. O Rafael Bobo falou o seguinte, né? Aplicar sanção é, né, exportar inflação para o mundo todo. Vamos exportar inflação para o mundo todo. A gente está vendo o preço da gasolina. Olha isso daqui. Tá tendo uma situação. Ucrânia e Rússia. Vamos resolver como? Controle. Biden assinou uma ordem executiva para regular, botar controle, como as criptomoedas, né, vão ser comercializadas diante dos medos, né, dessa questão que aí a Rússia pode utilizar para tentar contornar os impactos econômicos. Estão tirando, né? Pô, é tipo o 11 de setembro, né? Não, esse aqui é um problema, então vamos ter que colocar algumas regras pelo bem do planeta. Interessante, né? E isso aqui, muitas pessoas sempre batendo nessa tecla, falando que as criptos meio que são um caminho de você fugir da mão pesada do Estado, que ainda não consegue te controlar. Aí o Leandro Rugel fala, né? Estão usando o conflito para aumentar o nível de controle sobre a economia e o mercado financeiro. O alvo da vez são as criptos. Mas não para por aí. Olha isso daqui, várias. Sim, Biden vai culpar basicamente o Putin, né, por todas as crises domésticas até o meio do mandato. Teve inclusive uma coletiva de imprensa, o pessoal compartilhou na internet, o cara perguntou, vem cá, vocês vão colocar tudo de ruim que está acontecendo no Brasil na conta do Putin? Ele é culpado por tudo? Por todo o desastre do governo de vocês? Não sabendo o que falar. Dados mostram que os preços ao consumidor dos Estados Unidos atingiram a máxima de 40 anos. O Biden culpa a inflação pelas ações agressivas de Putin. É a Rússia. Parece Brasil, né? Se o Lula vencer, a Globo vai falar que a culpa é de Bolsonaro. Bolsonaro entregou o país aos pedaços.
Bolsonaro pegou um país, né? Nossa, que era igual a Suíça. E entregou pro Lula um país, deve estar igual a Venezuela. New York Times. O BD pede aos americanos que culpem o aumento dos preços em Putin. Muitos fazem por enquanto. Viu, BD? New York Times, um jornal de esquerda. A notícia é que a inflação atingiu a máxima de 40 anos. É outro lembrete contundente do quanto o presidente está pedindo aos eleitores que se sacrifiquem no ano eleitoral. Democratas encontram seus vilões da inflação. Putin e as grandes petroleiras. A culpa nunca é da esquerda, né? Não, é da... Não, eles estão falando tudo certo. Tudo certo. Vamos são as petroleiras. Beleza. Aí isso aqui. Rússia vai suspender exportações de grãos para a União Econômica da Eurásia até 31 de agosto. Porque eles têm que garantir que não vai faltar comida para a população deles. Aí vai aumentar o preço da comida, né? No mundo inteiro. E aí? Aí eu vou perguntar. Essas sanções aí que estão aplicando, o que eu tô vendo, né, é aumentar a pobreza a nível mundial, no mundo inteiro, né? Tá aumentando a pobreza. E até agora o Putin tá lá. Ele continua fazendo essas barbaridades. Aí você vê isso daqui. O UOL que trouxe, ó, verificado. Estados Unidos temem que a Rússia se apodere de estruturas de pesquisa biológica na Ucrânia. Entre aspas. Acho que você deve imaginar o que é isso, né? Pesquisa biológica, com a vida, algumas coisas, parasitas. Aí, matéria do Estado de Minas. Washington teme que a Rússia se apodere de estruturas de pesquisa biológica. Aí fala o seguinte, né? Confisquem material sensível. Uai, a Ucrânia tá lidando com material sensível nos laboratórios? Perigoso, viu? A Ucrânia tem instalações de pesquisa biológica e, na realidade, agora estamos bastante preocupados com a possibilidade das forças russas tentarem tomar o controle desses locais. Estamos trabalhando com os ucranianos para evitar que esses materiais caiam nas mãos das forças russas. Que material é esse? Que materiais são esses, né? Eu acho que tem coisas que o ser humano devia não mexer. Deixa que Deus sabe. Tem umas coisas que Deus criou o mundo de um jeito. Não tem. Ainda mais se for matéria sensível, estranhíssimo. Aí o Twitter fez, né? Ele tá lá naquela página, parte da direita, bota assim o que está acontecendo. Às vezes ele solta algumas notícias. Aqui é uma mini notícia do Twitter. Os Estados Unidos negam que eles apoiem laboratórios de ferramentas químicas e ferramentas, né, biológicas na Ucrânia. Não apoiamos. Uai. Peraí, eles têm isso e é normal. Ah, todo mundo concordou. É sério mesmo assim? Eu acho que o Brasil não tem, né? Eu acho que nenhum país em busca da paz está se preocupando com isso aí. Isso aqui é um negócio muito complicado, muito complicado. A esquerda fala tanto em paz. Não dá para concordar com a invasão, mas isso daqui também não dá, viu, galerinha? Beleza, tá aí a notícia. Nem vou ler, para não virar muita confusão. Aí vem lá nosso amigo Tedros, né? Aquele cara que tem um meme clássico do shortinho tomando uma cervejinha no bar dançando. Nosso dançarino Tedros, né? OMS diz que aconselhou Ucrânia a destruir patógenos, né, em laboratórios de saúde para evitar propagação de doenças. Isso aqui, a gente viu o que aconteceu em 2020, né? Parece que o pessoal não aprendeu com o que aconteceu em 2020. O pessoal tá tentando dobrar a meta. Então parece que tomaram as aulas com a Dilma. E isso daqui? Vai passar só um tique de uma hora. Isso aqui eu tenho que comentar. Facebook permite postagens, né, de guerra na Ucrânia pedindo violência contra invasores. Literalmente pedindo na cabeça. Pedindo na cabeça. Você faz uma postagem falando, eu quero que a pessoa perca a vida, tá liberado. Tá liberado. Tá fora de ordem, esse aqui, ó. O Meta, né, que é o Facebook e Instagram, permitirá que usuários do Face e Insta em alguns países peçam violência contra os russos e soldados no contexto da invasão da Ucrânia, de acordo com e-mails internos vistos pela Reuters na quinta-feira. Matéria da Reuters, não é eu que estou falando. Em uma mudança temporária em sua política de discurso de ódio. Agora tá valendo. Olha só. Devido ao acontecimento, você pode, né, falar algumas coisas. A depender do cenário que o país esteja vivendo, tá liberado pedir, né, a cabeça de alguém.
Como resultado da invasão, temporariamente permitimos formas de expressão política que normalmente violariam nossas regras, como discurso violento, como tira a vida dos invasores, diz um porta-voz do Meta em um comunicado. As chamadas para tirar a vida dos líderes serão permitidas a menos que contenham outros alvos ou que... Blá, blá, blá. Tem algumas regras, pelo menos. Antes de avançar isso aqui, na verdade, isso aqui era para estar antes dessa notícia. O Parlamento da União Europeia, verificado, isso aqui foi verdade, acaba de votar para impor sanções econômicas à Polônia e à Hungria. Até o momento, a Polônia recebeu 1.200.000 refugiados. Olha o tanto. Está ajudando. No momento de ajuda, que está precisando de dinheiro, a União Europeia vai lá e corta. E a Hungria, quase 200.000. Por quê? A Hungria passou algumas leis contra pautas da esquerda, que envolvem essas questões de ideologia de gênero, por exemplo, e a União Europeia não gostou. E a Polônia fez a mesma coisa. E ainda tem aquela questão que veio no ano passado das mudanças no sistema judiciário da Polônia, né? Que eles garantem uma soberania nacional sobre o sistema jurídico da União Europeia. Não, quem manda aqui é a justiça polonesa. Não é a justiça da Corte Internacional Anticorrupção do Sérgio Moro. Não, não é essa. União Europeia. O cara até pergunta, pô, se isso não for um forte argumento para deixar, né, esse grupo desses burocratas, eu não sei mais o que é. Mais uma vez, a gente pergunta, cara, o que é que é essa? Essas sanções estão sendo tomadas em diversos âmbitos. E aí, olha isso daqui, a Elisa traz aqui a imagem do Brasil, né? Matéria do UOL, Facebook e Insta permitem temporariamente que você peça, né, a vida e a cabecinha lá do Putin. É só com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro já pode, né? Sempre, no Brasil sempre pôde. Aí pega tudo isso e junta com isso daqui. Saiu na CNN anteontem. A floresta amazônica pode estar se aproximando de um ponto crítico, o qual pode ter o seu ecossistema biologicamente rico e diversificado transformado em uma savana gramada. Aí eu pergunto para vocês, tá tendo a situação lá? Acabou lá, resolveu, a gente espera que resolva o quanto antes, aí eles começam a olhar pro Brasil. Vai que Bolsonaro não fala o que ele quer, né? Faz o que algumas pessoas queiram, ó, a Amazônia tá sob risco. Olha a PL 191 aí, né, que foi aprovado, meu Deus, os índios. Já pensou eles começaram a aplicar essas sanções ao Brasil? Muita gente se questionou o seguinte, o que poderia ter acontecido, sei lá, no 7 de setembro? O Bolsonaro chutado o balde. Eu realmente não sei o que estava acontecendo, não poderia ter acontecido. Mas hoje, a gente está olhando aí, a nível internacional, o que essas sanções causam a um país. Olha o que essas sanções causam no âmbito econômico, no âmbito do controle, no âmbito financeiro, todas as áreas. E você vê, a maior parte das decisões estão vindo por grupos e organismos não eleitos. União Europeia, que são burocratas, as Big Techs. A gente está caminhando realmente assim para o mundo e que parece que tem uma galera que está se aproveitando da situação, principalmente para essa galera que defende aí, né? O mundo verde, petróleo lá em cima, é a melhor das justificativas. Enfim, fico por aqui. Lá aquela curtida, aquela compartilhada, se inscreve no canal, vai lá no Telegram e com certeza, sem sombra de dúvidas, nos vemos amanhã. Fui, meus amigos.